há uma nova série de mensagens. Na verdade, eu já comecei, mas eu ainda não tinha certeza se prosseguiria como uma série, e tenho já, então, a convicção de que vamos pregar uma série de mensagens no profeta Jeremias. Eu gosto dos evangelhos. Eu gosto dos ensinos do apóstolo Paulo, gosto das cartas, eu gosto do Apocalipse, mas a gente tem que olhar também outras partes da palavra de Deus. Jeremias, um grande profeta, um profeta sensível, um profeta que demonstra as emoções de uma maneira muito natural. Ele é conhecido como o profeta chorão, e não sem razão. Ele não era um mimado, ele era alguém apaixonado pelo seu povo, e alguém a quem Deus havia revelado, anunciado as sentenças de juízo sobre o seu próprio povo, a destruição da grande Jerusalém com o seu templo e todas as cidades de Judá. Jeremias ficou muito sentido com aquilo. Ele foi um intercessor, ele intercedeu muitas vezes, apresentou os seus lamentos. Chegou um momento que Deus disse: olha, agora não ore mais, não peça mais por esse povo, a minha medida já encheu. Quarta-feira passada ministramos acerca disto. As intercessões rejeitadas. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Nós vamos começar lá no capítulo 1. Vamos ver esse momento inicial do livro do profeta Jeremias, quando está ali descrito o chamado dele para o ministério profético. Então, acompanhe, por favor, na sua Bíblia, Jeremias capítulo 1. Vou ler a princípio dos versos 1 até o verso 10. Jeremias 1, dos versos 1 a 10. Está iniciada, então, a nova série de mensagens no profeta Jeremias. E diz as palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do que hei de fazer, do reinado de Zedequias. Vou reler esta última frase. Até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Graças damos ao Senhor por sua palavra, que Ele nos ilumine. Amém? Assente-se e vamos pensar nesse texto, debaixo do tema chamados a ser porta-vozes de Deus. Não, nós não vamos fazer aqui a biografia de Jeremias simplesmente, não vamos estudar a história de Israel no período que antecedeu o seu exílio babilônico. Nós vamos aplicar os ensinamentos desse texto para a nossa vida, ainda que seja um texto narrativo, tem aqui princípios, ensinamentos espirituais para nós aplicarmos. Porque, queridos, porta-vozes de Deus, isso não é um chamado que Ele faz assim pontual a um, a outro, de vez em quando. Esse é um chamado que Ele faz a cada um que tem fé nele.
porque estamos num ambiente social, numa sociedade decaída, tremendamente afetada pelo pecado e oprimida pelo maligno. Deus tem aqui, nesse dia, nessa geração, nesse tempo, Deus tem porta-vozes. Eu e você. A igreja dele. Não fique com medo disso, porque assim como ele falou para Jeremias, ele fala para nós também, não precisamos ter medo. Muito embora ele diga, olha, vão se levantar contra você. Mas você não precisa ter medo, porque eu estarei junto com você o tempo todo. Falando um pouco de Jeremias, algumas informações importantes para a gente entender todo o seu livro e entender o tempo em que ele vivia, a problemática que estava envolvida ali, naquela época, e a necessidade do chamado de Deus para esse profeta, chamado jovem. Você percebeu no texto que ele era filho de sacerdote. Talvez ele não estivesse ainda exercendo o sacerdócio, mas estaria sendo treinado, como era normal, um jovem descendente dos levitas, dos sacerdotes. O seu pai era sacerdote. E ele é chamado lá pelos seus 25 anos, a expressão que aparece aqui, eu sou um menino, é apenas uma forma de expressar, eu sou imaturo, eu não tenho grande experiência, eu não tenho muita capacidade para exercer uma função como essa. Mas eis que Jeremias está aí, sendo chamado por Deus, e Deus vai fundo e diz, eu conheço você antes mesmo de você imaginar, você já é muito conhecido por mim. Eu até digo, antes de você nascer, eu já conhecia você e já tinha para você um propósito grandioso. Então, aos 25 anos, o Senhor se apresenta, faz o seu chamado, e o seu ministério abrangeu um período de mais ou menos 40 anos. 40 anos falando acerca do juízo de Deus. 40 anos denunciando a pecaminosidade do povo, inclusive nominalmente. Muitos pecados. O maior e o que mais afrontou a Deus foi a idolatria, deixar Deus e adorar as divindades dos povos pagãos, queimando incenso, fazendo sacrifícios, e inclusive sacrifícios de vidas humanas de criancinhas. Vejam, isso não era um pecado novo no meio do povo antigo, os descendentes de Abraão. Isso se repetiu em muitas e muitas épocas, em muitos anos. Mas nesse período em que Jeremias é levantado profeta, ele profetizou para um tempo dos 5 últimos profetas, os 5 últimos reis de Judá. Ele foi profeta, não sozinho, mas foi profeta também nesse tempo, um tempo longo, um tempo em que ele se cansou, ele sofreu muito, até seus parentes queriam prendê-lo e outros de coração duro queriam matá-lo, porque ele falava a verdade, porque ele era porta-voz de Deus. Nesse período, o coração do povo estava tomado por rebeldia a Deus, práticas abomináveis, reprovadas por Deus, como já aqui falei, no sentido espiritual, que afetava a vida moral, infidelidades, injustiças, traições, ameaças de morte, inclusive coisas consumadas. Então, no ambiente espiritual, moral e social, o mundo estava um caos naquele tempo. O ministério dele se resumiu assim: ser porta-voz dos avisos de Deus de um juízo iminente e certo. Mas ele não foi só um profeta do caos. Ao mesmo tempo que ele falava do juízo, ele estaria também dizendo em nome de Deus, mas se vocês se arrependerem, Deus vai adiar. Não é que ele cancelaria, ele adiaria aquele juízo. Haveria então esperança. Ele proclamou também esperança. Ele não só proclamou a calamidade, o juízo de Deus, mas ele também proclamou a esperança para os arrependidos, para os que se voltassem para Deus e o reconhecessem como misericordioso e paciente, como um Deus justo e santo, que não se nega a ter relacionamento conosco se nos arrependermos. Em todo o livro de Jeremias, ele usa 22 figuras, pelo menos, 22 figuras para o juízo de Deus.
Ora, as figuras são ilustrações para se entender, inclusive para se enfatizar a ação de Deus. Figuras de juízo. Ele usa fogo, panela quente, leão, leopardo, um vaso quebrado, um canzil, serpente, víbora. Tudo ilustrações que ele vai dizer, olha o que o pecado de vocês está fazendo, olha que sofrimento espera vocês. Ao longo da leitura, acredito que muitos aqui estão fazendo a leitura do livro de Jeremias, na nossa programação da leitura anual da Bíblia, e você já deve ter visto essas expressões, essas figuras. Então, hoje nós vamos ver o chamado dele e como isso se aplica a nós nesse tempo, em pleno século 21, mais de 2.500 anos depois da existência de Jeremias. Primeira coisa que quero enfatizar nesta noite, olhando esse texto, temos que olhar para o Deus que nos chama. O mesmo Deus que chamou Jeremias é o Deus que nos chama, é o Deus que está ativo na história, é o Deus que tem exercido de bondade, de paciência, de misericórdia imensa. E às vezes não enxergamos isso, mas que ele tem também outros e maravilhosos atributos que nos leva a estar aqui, inclusive, para adorá-lo, para exaltá-lo. Por que Jeremias, ainda que ele se escusa, ele dá a sua desculpa, por que ele foi profeta com tantos riscos e ameaças e sofrimentos durante cerca de 40 anos? Por quê? Porque ele sabia quem era esse Deus. Ora, você que está aqui, e que veio aqui e adorou e cantou, e fez orações, e talvez tenha ofertado e dizimado ele, você sabe quem é o nosso Deus, quem é o Deus Todo-Poderoso, né? Esse é o Deus que nos chama para sermos porta-vozes dele. No verso 5, eu vou sempre voltar ao texto, Deus então fala, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Aqui já tem um atributo de Deus. Aqui vemos claramente que Deus é esse que tem a capacidade não só de gerar a vida, de manter a vida, mas de conhecer antecipadamente a nós mesmos e toda a nossa história. Ele tem essa capacidade. A nossa mente não consegue entender facilmente isso, porque isso é sobrenatural. Mas a fé, o que faz? Ela se alimenta e ela descansa diante do sobrenatural e confia que, de fato, esse Deus, que é real, ele tem atributos que mais ninguém tem. Ele é o Criador e Senhor da vida. A sua vida, inclusive, é obra, é desejo dele. Envolveu a participação do pai e da mãe, mas, na verdade, quem faz a vida ser germinada, gerada no ventre, é o próprio Deus. O sopro de vida pertence a ele. O Criador e Senhor da vida é o Senhor. Ele é quem nos forma, ele é quem dá vida, ele conhece antes mesmo de nós nascermos tudo a nosso respeito. O Salmo 139 de Davi é uma bela ilustração e comparação, quando Davi reafirma essas verdades. Esse é um salmo muito conhecido, nos versos 13 a 16 do Salmo 139, permitam-me ler. O mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Jeremias, o mesmo Deus de Moisés, de Abraão, é o mesmo Deus dos profetas, é o mesmo Deus que está agora aqui sendo exaltado. Salmo 139, versos 13 a 16, de forma muito linda, poética, Davi diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Vejam, antes mesmo de sermos um embrião, ou um feto, melhor dizendo, antes mesmo de estarmos completos no ventre da nossa mãe, éramos já conhecidos, e diz aqui, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Esse é o Deus que nos chama, ele tem direito sobre as nossas vidas, e ele só tem pensamentos bons a nosso respeito. Claro que se abraçarmos o mal, experimentaremos daquilo que ele não quis e não quer nos dar, que é o juízo, mas ele trabalha para o nosso bem.
Se eu citei Davi no Salmo 139, eu cito o mesmo profeta Jeremias, em outro momento, no capítulo 32, os versos 17 a 19. Ele diz: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Você está consultando Jeremias 32. Agora o verso 18, tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Olha, queridos, como é importante entendermos que somos porta-vozes de Deus, mas desse Deus, é do Eterno, é do Todo-Poderoso, é do Senhor dos céus e da terra, é o Senhor da vida, mas Ele também é o Senhor da criação e o Senhor da história. Ele sabe qual vai ser o fechamento, o dia, a hora, como vai ser, Ele é quem estabelece, e Ele está ativo o tempo todo. Veja que Ele se dirigiu a um homem chamado Jeremias, a um jovem, para que então ele fosse porta-voz e ele se revelasse a tantas e tantas outras pessoas. Deus não quer ficar no silêncio. Ele não é o Deus que trabalha para o caos, mas Ele trabalha para a vida, Ele trabalha para o nosso bem. E a história, ainda que alguns possam dizer, mas está uma desordem, tantas guerras, tantas injustiças. Queridos, Deus encaminhou ao homem o seu livre-arbítrio, o direito de exercer a sua capacidade de tomar decisões. Somos seres morais, responsáveis, e Ele nos dá atribuições, administrar, seja a nossa vida, a casa, quem sabe uma empresa, ou administrar o nosso tempo, administrar as coisas. O Senhor nos fez responsáveis e nós temos que exercer a nossa liberdade com responsabilidade. Então, a história não está assim desgovernada. Aqueles que estão em posições de grande poder e que estão usando mal esse poder, Deus os responsabilizará. Descansemos nisso. Mas Deus, em meio a isso, enquanto isso acontece, a história segue, Ele levanta pessoas para falar em nome dEle, para alertar, para ensinar. Ele é o soberano Senhor da criação e Ele criou todo o universo com suas leis. Tudo segue harmoniosamente e Ele é quem levanta reinos e derruba reinos. Ele vai revelar isso por meio do profeta Jeremias em todo o seu livro. Ele vai falar aqui de nações que Deus levantou e também as derrubou. Nações que Ele utilizou para punir o seu próprio povo, mas que depois iria também puni-las, castigá-las, por causa da indiferença, por causa da violência contra o povo, porque Deus também enviou profetas àquelas nações. Lembra-se de Jonas? Foi enviado ao inimigo implacável do povo de Deus. Aqueles que ouviram Jonas se arrependeram, Deus livrou naquele momento a cidade de ser destruída. Mas tempo depois, Nínive foi inteiramente destruída. E a arqueologia mostra hoje os restos daquela capital da Babilônia, que vai ser muito citado em todo o profeta Jeremias. Esse é o Deus que chamou Jeremias, é o Deus que nos chama, o Senhor da criação, o Senhor da história. No verso 10 de Jeremias 1 que lemos, ele diz: veja, hoje eu constituo sobre nações e sobre os reinos. Eu o constituo. Quem tem autoridade para fazer isso é Deus, para falar em nome dEle, seja a nações, a reinos, seja indivíduos, seja gente comum e simples, seja autoridades. As nações estão debaixo do domínio do Senhor. É Ele quem levanta e derruba poderosos, líderes, inclusive no mundo espiritual. Para fortalecer esse argumento, a gente compara com o texto de Jeremias, capítulo 10, os versos 12 a 16. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria, estabeleceu o mundo. E com a sua inteligência, estendeu os céus. Quando Ele faz soar a sua voz,
Logo há tumulto de águas no céu e nuvens sobem das extremidades da terra. Veja quem tem o governo sobre as nuvens, as chuvas, né? Se há estiagem ou se a chuva vem em abundância, tudo isso é o Senhor quem comanda. Ele diz ainda aqui, estou em Jeremias capítulo 10, o verso 13, quando ele faz soar a sua voz, há tumulto de águas no céu, nuvens sobem das extremidades da terra, ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Aí ele fala de quantas pessoas deixam de reconhecer a glória e o poder de Deus e passam a dar adoração, prestar culto a coisas que ele mesmo inventa. Eis um grande pecado que Jeremias vai denunciar e que também cabe para os nossos dias perfeitamente, o abandono do Deus eterno para uma vida de autoidolatria ou idolatria daquilo que é infinitamente menor que o Deus eterno. Ele diz então, verso 14, todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento, todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. E o que os contemporâneos de Jeremias faziam? Prostravam-se diante desses ídolos, de madeira, de pedra, cobertos de ouro, ou simples uma coluna que era consagrada como uma divindade ou em honra à divindade. Mas aqui está sendo dito, não há fôlego de vida. Deus é quem tem o fôlego de vida mantido a todos nós. E diz ainda, são vaidade, obras ridículas. Olha que expressão que é utilizada aqui. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança. Israel deveria ser porta-voz de Deus. Falhou. Deus levantou o seu profeta para dizer, por que vocês estão abandonando Deus? Há uma grande missão a cumprir. E é isso igualmente dito a nós, igreja de Jesus Cristo. Somos, então, porta-vozes do Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos, esse é o seu nome, eis o Deus que nos chama, o mesmo Deus que chamou a Jeremias. Chamou Jeremias e lhe deu, inclusive, revelações, ilustrações, convocações, palavras de juízo, palavras de esperança, palavras que levavam as pessoas a pensar e a se arrependerem. Sim, Deus não está em silêncio. E sabe, se ele fala pela Bíblia Sagrada, ele fala também pela boca dos que creem nele, pela boca dos seguidores de Jesus. Por isso Jesus diz, vocês são as minhas testemunhas, vocês vão agora pelo mundo todo e anunciem esse evangelho. Os que crerem, sejam batizados e ensinados em todas as coisas que eu os deixei. Estamos aqui como igreja de Jesus, como porta-vozes dele. Há uma grande missão, queridos, para nós desempenharmos, assim como Deus, esse Deus que nos chama, está sendo identificado aqui como o Senhor da vida, o Criador, o soberano Senhor da história. Ele é aquele que protege e capacita os seus mensageiros. É aí que está o verso 7 e 8, dizendo, não diga, não passo de uma criança. Não diga isso. Não tenha medo de ninguém. Tudo que eu disser, você fale. A responsabilidade será minha no resultado. Sua missão é falar. Não tenha medo, eu estou com você para livrá-lo. Ué, mas Jeremias não foi preso, não foi jogado no fundo de um poço? Foi, mas de lá ele saiu. Lá estava o Senhor. Ele teve que experimentar situações as mais difíceis, mas nunca ele ficou abandonado pelo Senhor. Queridos, as notícias que recebo de fonte segura, de uma importante missão missionária, desculpa, é uma agência missionária, desculpa a redundância, e também da nossa organização de missões mundiais, falam de grande perseguição hoje, dos nossos dias. A última foi do Laos. Nossos irmãos estão sendo expulsos das suas casas e dos lugares onde moram. Qual é a acusação? São cristãos. Pura e simplesmente, não fazem desordem, não promovem guerra, não são assassinos, são cristãos. Duro enfrentar isso, mas é certo que a presença do Senhor está com eles. O mesmo acontece em diversos países no norte da África, isso acontece também em diversos lugares na Ásia. É o cumprimento do Evangelho.
mas porque falamos o que Deus nos mandou falar e somos perseguidos, Deus é glorificado e um dia a igreja será recompensada pela sua fidelidade. Deus é o protetor e capacitador dos seus, por isso ele diz: não tenha medo, ponho em você as minhas palavras. Eis aí o que temos que falar, o que Deus mandou para falarmos. Deus é o governador moral do mundo, disse um comentarista acerca desse texto. Ele é o governador não só das leis da física, dos dias, das estações, das épocas. Ele é o governador moral do mundo. E o quanto as pessoas estão andando na contramão de Deus, atraindo reprovação e juízo. O quanto há de desrespeito, falta de amor, covardia, corrupção, injustiça. Mas o Senhor já nos disse o que agrada a Ele. Ele já disse: se amarmos a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, cumpriremos toda a lei de Deus. Quando as pessoas invertem totalmente as coisas, amam a si próprios, os seus desejos são os que prevalecem, o seu bem-estar. O resto, não precisamos nem comentar. Queridos, o governador moral do mundo é Deus. Ajustemos a nossa mente e coração nele. E ainda então, assim ajustando-nos, obedientes a Ele, cumprindo a sua vontade, falemos da consequência da pecaminosidade, da rebeldia, da impiedade, da falta de temor. Falemos para as pessoas e vivamos assim coerentemente, porque é para isso que estamos no mundo ainda. Perceba a razão do chamado de Deus a Jeremias e ao nosso. Analise o tempo em que nós vivemos e conclua: não está o mundo, a sociedade, numa tremenda apostasia, indiferença para com Deus? Está sim. Será que a missão de Jeremias também não é a nossa? Claro que é. Volto ao texto, mas agora eu vou um pouco mais adiante. No verso 16, que não chegamos a ler, diz: pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores destas cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Esse é o verso 16. Resumidamente, a maldade é abandonar a Deus e dar sorte a todo desejo do seu coração em cumprimento aos seus desejos incontrolados, vão assim atraindo o juízo de Deus. Sim, queridos, existe o abandono da devoção, o abandono da espiritualidade, um comportamento irrefreado quanto à imoralidade, quanto à injustiça, ao esfriamento da fé e ao que é pior, a afronta ao Deus Santo. É desafiador, queridos, sermos porta-vozes de Deus hoje, mas os dizeres de Deus a Jeremias são os mesmos também: e eu estarei com você. Temos o poder de Deus para falar, temos a autoridade dele, temos a presença dele conosco. Ainda é prova de que quando Deus levanta porta-vozes, o que ele está mostrando? Ele está mostrando que nos ama, que ainda trabalha para o bem da humanidade. Se ele levanta porta-vozes, é porque está dizendo: estou dando uma chance. Ele se levanta e diz por nossa boca que ele é amoroso, que ele tem sido paciente e que ele tem, antes de mais nada, a disposição de perdoar e de salvar. Interessante isto. Falamos muito desse Deus, mas eu quero me prender nos próximos minutos, antes de encerrar, sobre a múltipla vocação dos porta-vozes de Deus. Voltemos ao texto no verso 10. Veja: hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Vejam que tem duas duplas de verbos negativos e uma dupla de verbos positivos. Aqui resume a vocação dos porta-vozes de Deus.
coloco no plural porque isso diz a todos nós, não vale só para Jeremias. Arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Claro que não é Jeremias que fala isso, mas é a palavra que ele anuncia. Quando não há arrependimento, então o que se espera de resultado é Deus operar e ver isso. Queridos, cidades inteiras foram destruídas no passado, reinos inteiros. O Antigo Testamento é cheio de reino que se levanta e cai, levanta e cai. O Egito, a Síria, Babilônia, depois vai entrar no finalzinho, já da história do Antigo Testamento, o Império Medo-Persa. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, impérios se levantam e caem. Vai surgir, depois do Império Medo e Persa, vai surgir os gregos e depois os romanos. No tempo que Jesus veio, esteve conosco, o Império Romano dominava o mundo, mas vai cair também. Sim, queridos, a história é cheia desses fatos em que os que se voltaram contra Deus, os que se ensoberbeceram, abusaram do seu poder, não respeitaram Deus, a vida do ser humano e tudo mais, eles foram arrancados, despedaçados, arruinados, destruídos, mas também o mesmo que fala em nome de Deus, apresentando juízos, é o mesmo que fala também que Deus trabalha para a vida, para edificar e plantar, para fazer-nos prosperar e vivemos felizes. Edificar e plantar. Coisa boa é edificar, né? Conheço diversas pessoas, inclusive alguns estão aqui, que tiveram a alegria de, tendo então o seu lote, o seu terreno, então trabalhar para a construção da sua casa. Meses, às vezes anos, coisa boa, edificar com a bênção de Deus, né? No aspecto então aí, material, físico, mas o mais maravilhoso é edificar a fé, é edificar a vida em solo seguro, a rocha que é Jesus, as promessas de Deus, é plantar no Espírito e colher frutos maravilhosos, é plantar no mundo espiritual e colher vidas, convertidos, salvação, libertação, cura para enfermidades emocionais, curas espirituais, libertação. Os porta-vozes têm esse poder na palavra pregada, na palavra que Deus anuncia. Aparentemente, Jeremias seria o profeta da calamidade. Isso começa desde o início, porque na sequência do texto, no verso 11, Deus pergunta, Jeremias, verso 11, o que você está vendo, Jeremias? Há um ramo de amendoeira. E o Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Uma mensagem aqui, que talvez você não tenha entendido. Olha, uma amendoeira, aqui tem um jogo de palavras no hebraico, é o shaqued e o shoqued, palavras semelhantes. Deus está dizendo, Jeremias, você está vendo? Olha, eu vou dizer para você, eu estou vigiando, diga para o povo que eu estou vigiando, eu estou vendo tudo, e eu continuarei vigiando o que está acontecendo, estou mandando um aviso. A amendoeira era a primeira das árvores que brotavam, depois dela, outras brotavam. Então, quando a amendoeira brotava, era um sinal, está chegando uma estação nova aí, algo novo está chegando. É a época, então, do florescimento da primavera. Era um aviso. Para ficar mais claro, é muito comum na nossa região, eu não sei se em outros lugares no Brasil tem isso, mas tem a chamada espiadeira. O que é espiadeira? Aquela boneca, né? Aquele busto que é colocado, às vezes, na janela ou nas varandas, e a gente pensa que é uma pessoa que está lá espiando a gente, nem está andando, está lá espiando. É como se Deus dissesse, eu estou espiando, eu sei o que se passa, eu conheço os corações. Deus não é simplesmente aquele que espia, mas é aquele que trabalha para a expiação. Você sabe que eu estou usando um jogo aqui de palavras, né? Com X e com S. Ele trabalha para expiar os nossos pecados. Mas antes, é bom que a gente saiba que Ele nos expia. Ele sabe o que nós fazemos, o que nós escolhemos no nosso coração. E Ele vai provar isso, porque Ele está dizendo, eu tanto sei que eu já levantei um povo do norte. É a segunda ilustração, ou a visão da panela. Jeremias, verso 13,
que você está vendo? Eu vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Aí Deus dizendo, está vendo? Fala para esse povo. Eu já estou vendo, porque foi eu que levantei. Os babilônios estão chegando. Já destruíram o império assírio. Eles estão chegando, vêm do norte. Fala para o povo, arrependam-se. Eu sei que eles não vão se arrepender. Então fala para eles, se submeterem à Babilônia, porque a Babilônia vai levar vocês para uma terra distante. Mas lá vocês vão ser curados. Jeremias fala, essa panela do norte vem, não adianta fugir, vai chegar. E vai derramar sobre todo o Judá, todas as cidades. E vai chegar em Jerusalém, fortificada e com seu belo templo. Mas tudo vai ser destruído. Aceitem. Depois vocês vão ver qual foi a resposta que o povo deu. Sim, queridos, o Senhor nosso Deus é aquele que expia, mas Ele também expia os nossos pecados por meio daquilo que Ele assim resolve. A Babilônia foi um método de expiar os pecados, especialmente a idolatria de Judá. Mas Jesus, com o seu sangue, é o método que Deus utilizou para apagar os pecados de toda a humanidade. Mas isso não é compulsório, isso é por livre escolha, é por arrependimento e fé em Jesus. Então, eis a múltipla função dos porta-vozes de Deus. Primeiro, confrontar o pecado. Verso 16, pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades. É dizer que Deus exatamente não aceita que vivamos a nossa pecaminosidade sem nos refrearmos, sem nos arrependermos, sem lutarmos contra isso. Nossa função é confrontar o pecado, primeiro em nós, e depois ajudar as pessoas a entenderem que o pecado é algo sério e fatal se não for trabalhado em Cristo Jesus. Mas também na nossa múltipla função, além de confrontar o pecado, é proclamar o juízo de Deus. É dizer, olha, ou você se arrepende ou o juízo de Deus virá. É certo que vem. É certo. Mas também tenho que me apressar para encerrar no tempo. A múltipla função dos porta-vozes é proclamar o arrependimento. Veja que tem aqui uma ordem: confrontar o pecado, falar do juízo e insistir. Arrependa-se enquanto há tempo. E depois, obviamente, e sempre proclamar a esperança. Falar do pecado, proclamar o juízo, que é a consequência do pecado, chamar o arrependimento enquanto há tempo, e depois dizer, olha, vamos crer. Deus há de cumprir a sua palavra. Ele trabalha para a nossa redenção. Tem tantos textos que eu gostaria de compartilhar, mas o tempo não permite, mas peço a sua paciência para eu citar alguns. Jeremias capítulo 31, verso 15. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, grande pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Você sabe que esse texto está lá no início do Evangelho, falando acerca de Jesus, do nascimento dele, e um cumprimento aqui, quando o juízo de Deus chegou e houve morte. Eis aqui Jesus, inclusive, citando esse texto, ou o Evangelho de Mateus 2,17, citando esse texto que faz alusão à chegada de Jesus. Sim, queridos, Jeremias é citado no Novo Testamento por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Então, significa que Jeremias é um autêntico porta-voz, levantado por Deus, reconhecido no Novo Testamento, e devemos dar toda a atenção àquilo que ele fala. Sim, proclamação de arrependimento. Jeremias 3, o verso 14. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês, eu os tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, eu os levarei a Sião. Voltem-se para mim, arrependam-se, eu quero conduzi-los ao meu amor novamente, à segurança do lugar especial que preparei para vocês. O verso 22, voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. Voltem,
é o chamado insistente de Jeremias, ao longo de todo o seu livro e ministério. Capítulo 4, verso 1, se você voltar, ó Israel, volte para mim, faz isso de uma vez, não fique esperando. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Vejam o que Deus quer fazer. Além de Jeremias, como porta-voz, proclamar o juízo, confrontar o pecado, chamar ao arrependimento, ele sempre esteve trabalhando para anunciar a boa notícia, a esperança. Proclamar esperança é o que esse tempo devemos fazer bastante, porque os dias são maus. No capítulo 3 de Jeremias, também o verso 22, já falei, filhos rebeldes, voltem, mas a segunda parte do versículo diz, eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. O quanto que seria bom ouvirmos de pessoas e mais pessoas se voltando para Deus e dizendo, sim, Senhor, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Deus, eu vou servir ao Senhor, eu vou honrar o Senhor, eu vou obedecer aos mandamentos da tua palavra. Ah, queridos, há muito o que dizer. Não posso dizer tudo aqui hoje, mas eis o resumo desta palavra que inicia essa série de mensagens em Jeremias, chamados a ser porta-vozes de Deus, chamado a ser o seu mensageiro. Você é um Jeremias hoje, pelo Deus que você conhece, por aquilo que o pecado representa, pela consequência que você sabe da pecaminosidade não abandonada, e você sabe da honra que é, do privilégio que é falar em nome de Deus. E quero que você entenda, há poder e autoridade no servo de Deus, nessa palavra, a palavra do Evangelho. O Senhor garantiu a Jeremias que ele enfrentaria resistência, que os seus inimigos seriam como o bronze e o ferro. Está lá no capítulo 6. Mas Deus antes já havia dito a mesma coisa. Você também vai ser como o bronze e o ferro, como coluna de ferro. Você vai ser como bronze. Isso está nos versos 18 e 19. Põe você como cidade fortificada. Você vai resistir por coluna de ferro e muralha de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eu coloco você assim, eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Então não tema o que vão falar, se vai haver crítica, se vão zombar de você, se vão querer romper a amizade com você, e até digo, não tema até se você for demitido porque você segue a Deus. Você já foi demitido porque você ficou firme nos valores que você aprendeu com Jesus Cristo? Eu já passei por isso, e não me arrependo. Jovem, solteiro, ganhando bem. Um jovem hoje que ganha 3 salários mínimos, está ganhando bem, não está? Solteiro. Mas, queridos, como é bom estar em paz com Deus. O Senhor honra aqueles que o honram. Entenda que Deus chama a qualquer um de nós, ou até poderia dizer, a todos nós. Ele chama qualquer um de nós para um trabalho específico, mas a todos nós, Ele chama para o serviço de proclamar o Evangelho. Deus é quem capacita aqueles a quem Ele chama. Obedecer pode implicar sofrimento, mas é recompensador ser um porta-voz de Deus. Não se importa, Ele não se importa, queridos, com o que vão fazer de nós. Ele só se importa que a nossa mensagem seja proclamada. E também você não fique preocupado com as necessidades que você talvez possa ter por causa do testemunho. O Senhor lhe dará paz e vitória. E interessante também, só mencionar por último, para terminar, Deus se importa com as necessidades das pessoas. Ele sabe o final de uma vida de rebeldia, de pecado. Ele sabe, Ele se importa. Ele não quer que as pessoas passem pelo juízo dEle. Ele ama a todos e não trabalha para condenar, mas Ele trabalha para a redenção. Seus porta-vozes são, então, proclamadores da esperança. Eu e você somos proclamadores da esperança. Amém? Então,
proclame, anuncie. Arrepender-se é necessário e urgente. Fale isso para as pessoas. Anuncie, reconcilie-se com Deus, porque reconciliar-se com Ele é experimentar de paz no coração, paz com Deus e livrar-se do juízo final. Anuncie. Aos penitentes só resta sofrimento, humilhação e condenação eterna. Com coragem e perseverança, sejamos porta-vozes de Deus nesse tempo. Quero convidar você a dar uma resposta ao Senhor. Talvez você queira dizer, essa mensagem de fato me incomoda. Então, dê uma resposta ao Senhor. Mas talvez há um grupo de pessoas aqui ou ouvindo na live que não se reconciliou com Deus ainda. Está numa situação de apostasia, de indiferença. Eu quero insistir com você. Olha, reconcilie-se com Deus já. Entenda a seriedade do chamado de Deus. A vida não está nas suas mãos. O dormir e acordar pertence a Deus. O sair de casa e voltar em segurança pertence a Deus. Não está em você. Tudo pode acontecer. Então, é importante ouvir a voz de Deus e reconciliar-se com Ele hoje, já, e dizer, Senhor Jesus, uma vez que o Senhor foi enviado do céu para ser o meu Salvador e Senhor, eis-me aqui para selar a minha aliança com o Senhor. Seguirei a Ti por toda a minha vida. Amém? Equipe de louvor, venha imediatamente aqui, nosso horário já está praticamente vencido, nós temos um último cântico, e enquanto vocês se achegam, colocam-se na posição de tocar os instrumentos, eu quero orar com todos que aqui estão, ouvindo a nossa voz, todos aqui presentes. Qual a resposta que você entende que tem que dar ao Senhor hoje, aqui e agora? Faça isso no seu coração e não adie qualquer decisão importante à luz dessa mensagem. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Oremos. Ó Deus, entendemos a bondade do Senhor, a paciência do Senhor. O amor do Senhor está claro no texto quando o Senhor trabalha para o nosso bem. Nós agradecemos tanta demonstração de misericórdia, de paciência. Às vezes, um comportamento de rebeldia, de lutar contra o Espírito Santo que nos chama ao arrependimento e à fé. Agradecemos porque aqui chegamos e agora, ó Senhor, que o Senhor nos faz lembrar do nosso papel aqui nesse mundo. Faz-nos lembrar também de pessoas próximas a nós, a quem o Senhor quer que falemos, em cujos corações o Senhor já está trabalhando, estão prontos para receber a palavra do Evangelho. Leva-nos a essas pessoas, faz essa igreja crescer, ó Deus, pelas águas do batismo. Aviva, ó Deus, cada crente a ser um influente, um ousado e corajoso, enviado do Senhor como porta-voz. E abençoe aqueles que estão recebendo Jesus nos seus corações, entendendo a gravidade de adiar, deixar para depois, quando hoje é o único tempo que o Senhor nos está dando e temos que aproveitá-lo. Salva vidas, Senhor, e sela aqueles que crerem em Cristo Jesus com o Teu Espírito Santo. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se.